E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda à continuação do nosso Masterclass. E no Masterclass de hoje vamos falar sobre organização da prática, sobre como estudar. Talvez você seja uma das muitas pessoas, né? Inclusive hoje eu passei por isso por bastante tempo. Não saber como estudar para ter resultado. Nossa, eu estudo, eu pratico regularmente, eu estudo todo dia, eu estudo bastante, mas não consigo evoluir. Então, uma vez que você entendeu todos aqueles conceitos que falamos no Masterclass passado, você já vai sentir que você vai estar muito mais consciente, possivelmente seus resultados já vai melhorar muito. Mas você também precisa saber de como organizar isso para que você realmente tenha uma prática musical que te faça chegar ao nível de excelência, que te faça ser um grande performance. E às vezes aqui eu não estou falando só para quem quer ser músico profissional, não. Vai servir demais para quem quer ser músico profissional, vai servir demais para quem já é músico profissional, mas vai servir também para aquele que quer tocar por hobby, que quer tocar para socializar com a música, para tocar na igreja, para ter como uma atividade complementar ao seu dia a dia. Eu tenho certeza que mesmo que você não queira ser profissional, você também não quer tocar mal, você não quer passar vergonha tocando no culto da sua igreja, você não quer passar vergonha tocando para um amigo, você não quer passar vergonha, você quer tocar bem. Dentro do que você se propôs a fazer, você vai chegar ao nível de excelência. A excelência é relativa, porém a excelência é algo excelente dentro daquilo que a gente se propõe, é o melhor possível, sabe? A gente tem que fazer o melhor possível e é isso que você vai pensar aqui, que a gente vai refletir, vai te passar algumas estratégias para que você faça o melhor possível dentro do que você se propôs a fazer. No Masterclass de hoje eu vou falar de 4 pontos que para mim é fundamental para que você organize sua prática musical. É fundamental para que você realmente tenha uma prática musical efetiva, que você não se mate à toa ou que você estude de uma forma que você fique desmotivado a estudar. Hoje eu falo para vocês com certeza, né? Eu toco violino desde os meus 7 anos de idade. Eu sou profissional há 20 anos, há mais de 20 anos na verdade. E eu convivo todos os dias com o violino e todo dia quando eu guardo meu violino, eu posso garantir, eu estou com vontade de tocar mais, porque eu sei que eu estou em constante evolução. E ontem eu tocava menos do que eu tocava hoje. E amanhã eu vou tocar melhor do que eu toco hoje, porque eu estou em constante evolução. A partir do momento que eu tomei essa consciência, eu tenho uma evolução constante e prazerosa. Para mim é gostoso tocar violino, que eu sinto que eu estou evoluindo. Eu estou me expressando através da minha música e para mim é algo maravilhoso. Então eu quero despertar esse tipo de sensação em você. As pessoas que me conhecem de perto sabem que eu sou apaixonado pelo instrumento, eu sou apaixonado pelo ensino do instrumento. É minha vida realmente, sabe? A minha vida, se tirar o violino de mim, tirou o Francis, né? Eu sou muito apaixonado pelo violino, sou muito apaixonado pela regência orquestral também, por estar regendo o grupo, extraindo mais musicalidade, mas assim, o instrumento eu sinto que é minha fonte primária de expressão, né? A regência me permite uma expressão muito forte também, é muito gratificante, mas você regendo, você depende de muitos outros músicos para entender o que você quer. Agora o violino para mim, eu dependo de mim para fazer isso e é maravilhoso, é muito gratificante. E quando você consegue emocionar as pessoas com sua música, isso é fantástico, é uma sensação indescritível. Quais são os 4 pontos para que você organize sua prática musical? O primeiro deles, eu diria que é a organização de materiais coerentes. O primeiro ponto fundamental na organização de prática é a escolha de materiais coerentes por objetivo. O segundo ponto é a regularidade de prática, tá? Você tem que ter rotina, prática regular. O terceiro ponto é a prática deliberada, que eu vou falar um pouquinho mais a fundo depois. E o último ponto que eu digo que é fundamental para que você toque bem e interiorize tudo isso, tem que fazer parte da sua prática musical, é a vivência da performance, tá? Eu falei de forma grosseira esses 4 pontos e agora eu vou começar a falar minuciosamente cada um deles. Organização de materiais coerentes, o que é isso? Eu preciso ter uma organização de materiais que vai me fazer evoluir musicalmente, eu tenho que ter clareza disso, né? Essa organização ela tem que ser feita baseado, hoje em dia no violino a gente tem uma escola que tem tradição de séculos, que já dá para saber muito bem o que funciona e o que não funciona, né? Ou classes de materiais que vai funcionar e classes de materiais que não dão resultado nenhum, que vai fazer você ficar
enxugando gelo, andando em círculo, né? Então você tem que ter muito claro o que você precisa organizar de material para tocar bem violino. E eu vou te falar com toda clareza nesse Masterclass. O que você precisa para tocar bem violino? Primeiramente, você tem que ter material de escala, você tem que ter material de técnica de arco e você tem que ter repertório. Essas três coisas têm que caminhar juntos o tempo todo. Guarde isso, o tempo todo. Você tem que trabalhar escala, técnica de arco e repertório. Se você faz um material de técnica de arco, faz uma série de materiais, estuda um monte de método e não está aplicando no repertório, não vai servir para muita coisa, você não vai atingir excelência. Se você estuda a escala, mas você não sabe conectar essa escala com o repertório, também não vai servir de muita coisa. Tem pessoas que têm orgulho de dizer, eu estudo escala todo dia, mas às vezes você estuda escala todo dia do mesmo jeito por anos, e isso não vai te fazer ter resultado algum. A escala ela tem que ser estudada, conectada com o repertório. Então, se você está tocando uma peça em Sol maior, você não pode estar estudando escala em Mi. E nessa peça em Sol maior, por exemplo, você está tocando uma peça que usa um monte de spiccato. Daí você está estudando a escala em détaché ou em legato. Você não está trazendo conexão. Você está tocando uma peça que tem uma série de passagens rápidas e você está estudando a escala lento. Só de forma lenta não vai te trazer conexão. Ou você está tocando uma peça que exige um enorme controle de som em trechos lentos e você está tocando a escala rápido, não vai te trazer conexão. Ou ainda, você está tocando uma peça que nessa peça que você está estudando aparece staccato volante, aparece ricochê e você está estudando uma escala com spiccato. Não vai fazer sentido. O que eu vejo, mesmo as pessoas que estudam em instituições sérias, que fazem às vezes bacharelado em música, alunos até de nível mais avançados que isso, né? Estão tocando, se orgulham de dizer, eu tenho material de escala, eu tenho material de técnica de arco, eu estudo repertório, mas está tudo desconectado. Está tudo desconectado. Estou fazendo uma leve crítica, mas na verdade é uma provocação para reflexão. Às vezes a gente estuda materiais que não tem conexão nenhuma. A escala que você está estudando tem que estar conectada com o seu repertório. Os golpes de arco que você está estudando tem que estar conectado com o repertório. É isso que faz os orientais tocarem pra caramba, é isso que fez a Europa ter uma grande evolução musical, né? Que faz as pessoas saírem do país, voltam tocando, ficam 4, 5 anos fora, voltam tocando como nunca tocou. E o que aconteceu? Porque respirou um ar de fora? Não, é porque teve acesso a um material organizado, a um material que funciona. E é esse acesso que eu tomei para mim como missão passar para você que é brasileiro, para você que está, às vezes, no interior do país, que não tem acesso nem a um professor de formação básica. Eu quero passar esse material com total qualidade para você, falando de forma muito franca, muito aberta, te passando realmente o que vai te fazer chegar lá. Então, conexão, organização do material. Você precisa de 3 coisas para tocar violino, de 3 tipos de material: escala, técnica de arco e repertório. Esses 3 tipos de material têm que estar presentes o tempo todo. E eles têm que ter uma correlação entre si, têm que estar conectados. Porque se você tem esses 3 tipos de material e você não tem conexão, não vou mentir para você dizer que você não vai evoluir. Você vai evoluir. Você vai aprimorar, você vai desenvolver esses 3 parâmetros que é fundamental para que você desenvolva como violinista. Só que você não vai estar conectado, não vai estar tudo conectado com o repertório, então pode ser que você absorva uma técnica de arco que você vai usar no outro repertório e não no que você está tocando. Esse repertório que você está tocando no momento não vai fazer muito sentido e você vai ficar sem poder se expressar totalmente artisticamente nesse repertório porque o seu material de técnica não te ajuda nisso, ok? Daí você me diz, mas eu sou totalmente iniciante, eu estou iniciando no instrumento, eu tenho que ter escala, técnica de arco, repertório? Sim, tem que ter. Só que eu gosto de trabalhar muito com a técnica aplicada ao repertório. É uma visão pessoal minha, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não quero gerar polêmicas aqui. Não quer dizer que outras frentes pedagógicas estejam erradas. Não, é outro caminho para chegar no mesmo lugar, no mesmo fim. Mas no caminho que eu escolhi, eu acho que é mais eficiente no meu ponto de vista, tá? Pelo amor de Deus, do meu ponto de vista, não quero criticar outras visões pedagógicas. Eu acho que quanto mais a gente puder trabalhar a técnica aplicada ao repertório, mais eficiente é, porque eu perco eu tenho menos distração com materiais paralelos. Então, eu preciso saber enxergar no meu repertório, na minha musiquinha simples ali que eu estou tocando, né? Pode ser um brilha, brilha, estrelinha. Eu preciso saber extrair o que eu vou trabalhar de escala no brilha, brilha, estrelinha.
O que eu vou trabalhar de golpe de arco no brilho, abrir, estrelinha? O que eu posso trabalhar de expansão técnica dentro desse material? Sabe? Isso tem que ficar muito claro. Tem que ficar muito claro e isso tem que ter uma conexão. E se você também está num concerto de Tchaikovsky, num capricho de Paganini, né, num capricho de Zaïre, não tem problema, você está muito avançado, você tem que saber o que trabalhar de técnica aplicada dentro desse repertório, que tem um potencial imenso. Vocês devem reparar que os alunos dos conservatórios europeus, os conservatórios asiáticos, eles têm muito repertório, eles tocam muita coisa, né? E aqui no Brasil a gente tem muita tradição de fazer muitos métodos e o repertório é relativamente baixo comparado com instituições de fora do Brasil. É exatamente por isso, não tem conexão e eu preciso pegar muito material complementar para trabalhar técnica, que eu poderia trabalhar poucos materiais complementares, em alguns casos até nenhum, e trabalhar dentro do repertório. A escala, eu tenho que ter consciência como que eu tenho que executar a escala baseada no repertório, ok? O segundo ponto é uma coisa que derruba muita gente. Prática regular, rotina diária. Isso é fundamental. Eu não estou dizendo aqui que você tem que tocar violino e estudar violino o dia inteiro. Eu estou dizendo que você tem que estudar violino todos os dias, tá? Pelo menos 5 dias na semana eu sugiro. No meu caso, eu faço questão de estudar 6 dias na semana e um dia eu ter de descanso total, esvaziar minha mente, para mim poder me dar o luxo para, por exemplo, num período de férias, não ter que ficar à mercê de estar estudando para dar conta do repertório. Assim, nas férias eu faço uma rotina de manutenção, mas ainda assim é diária. E qual que é essa rotina de manutenção? Eu preciso estudar 8 horas por dia se eu quiser ser profissional, eu preciso estudar 5 horas por dia, 4 horas se eu quiser ser um bom professor, eu preciso estudar 1 hora se eu quiser ser só 1 hora. Não, a questão não é a quantidade de horas, é como você organiza esse tempo que você tem. E tem que ser regular. Não adianta estudar muito um dia e passar 2 dias sem estudar. Não adianta eu fazer uma série maçante de horas, só que o que eu faço com essas horas, eu estou com a mente cansada, eu não tenho clareza no que eu preciso fazer, na organização anterior dos materiais, no que eu preciso fazer de material nesse tempo de estudo, eu não vou ter bons resultados. Não vou ter, no máximo que vai acontecer, eu vou adquirir habilidades musculares com o instrumento, vou conseguir melhorar, sair um pouquinho do lugar, mas não vou ter a eficiência que poderia ter com o estudo consciente e regular. Por que eu digo estudo consciente e regular? Eu fazendo a mesma coisa todos os dias, eu crio o hábito, criando o hábito, eu trago para os meus reflexos naturais a minha execução musical. Então, basicamente é isso. Se eu toquei um dia, deixei de tocar o outro dia, principalmente se eu sou iniciante, o que eu ganhei nesse dia, eu vou perder, isso eu te falo com certeza, pelo menos 30% de um intervalo de um dia para o outro, ok? Então, se eu pratiquei em um dia, deixei 3 dias de tocar, eu perdi 90% da habilidade. Daí, quando você voltar, se você é iniciante, você vai ver que você vai ter que relembrar muitas coisas. Então, tenta ter uma rotina regular, sensata. Aquele tipo de rotina que você não vai furar. Então, muitos alunos, né, eu dou aula para alunos que já estão, meus alunos presenciais, muitos deles são profissionais em música. Então, é muito comum o aluno chegar para mim e falar: Francis, eu garanto 4 horas por dia de estudo de violino, isso eu garanto, isso eu não vou furar. É mentira, a maioria deles furam. O que eu sugiro para os meus alunos é ter uma rotina consciente. Depois os meus alunos acabam chegando a realmente ter essa quantidade de estudos ou até mais, né? Alguns deles menos, mas com muita eficiência. E é essa a ideia, né? Essa ideia, eu ter eficiência no que eu me propus a estudar. E como que eu consigo essa eficiência? Eu vou juntar esses 2 pontos fundamentais, né? Eu estou no segundo ponto, que é a rotina diária. Então, o primeiro ponto era a organização de material. Eu preciso, na minha rotina diária, eu trabalhar essas 3 coisas. Então, vou dar um exemplo que todo mundo tem, desde que você é um iniciante, eu diria que 45 minutos por dia, você vai tocar violino muito bem em um nível iniciante até um nível intermediário, se você for regular nisso. Como que você faz? 15 minutos de prática de escala conectada com o repertório, 15 minutos de arco conectado com o repertório, 15 minutos de repertório. Isso vai usar estratégias de técnica aplicada ao repertório. Do repertório você vai extrair a escala
e o golpe de arco. Então você está estudando as 3 coisas, mas ao mesmo tempo que você está estudando 15, 15, 15, você está fazendo 45 minutos de repertório, porque está tudo extremamente conectado. É esse o grande X da questão. Se você é profissional, eu sugiro que você tenha uma prática, né? Se você quer se apresentar regularmente, pelo menos de 3 horas diárias, e que você também consiga trabalhar, você ter escala, golpes de arco e repertório. Se você souber extrair do repertório, você vai trabalhar essas 3 coisas, só que ao mesmo tempo que você tem 1 hora de escala, 1 hora de arco, 1 hora de repertório, você vai estar tendo 3 horas de repertório, que é uma prática considerável. Se você puder estender, melhor ainda, mas a ideia é isso, que você tenha regularidade e que você tenha materiais que vai te evoluir. Voltando a falar de materiais organizados, né, materiais coerentes, eu preciso passar por algumas coisas que vai me fazer tocar violino bem. Não adianta eu falar, eu quero tocar violino, mas eu só vou tocar música que eu estou ouvindo na rádio, música popular. Nada contra a música popular, pelo amor de Deus, tá? Só que você precisa passar por determinadas peças do repertório do instrumento para que você entenda o instrumento. Foram peças e estudos pensados para te fazer entender o funcionamento do violino. Depois de um tempo você pode se especializar no que você quiser. Se você quer tocar apenas música popular, ok, pode tocar apenas música popular. Mas dentro dessa música popular você vai ter que ter alguém pensando para você de forma evolutiva, um repertório que vai te ensinar habilidades que sejam fundamentais para que você desenvolva a técnica e a musicalidade no instrumento. Então o material tem que ser coerente. Se você escolhe mal o material, você não vai conseguir chegar muito longe. Tá? Muitas vezes eu vejo estudantes que escolhem muito mal os materiais, ou que alguém escolheu materiais para eles, e eu vejo, eu não poderia me furtar de dizer isso, né? Acaba sendo uma coisa que talvez gere polêmica, mas vai ser inevitável. Espero estar tendo um papo muito aberto, muito sincero com todos que estão assistindo aqui, porque eu realmente quero deixar algo que vai fazer diferença. A gente tem instituições de ensino que não têm materiais coerentes, que vai gerar uma evolução musical. Então o aluno às vezes toca 15 peças, um ano depois ele está tocando 30 peças, só que todas as peças estão mais ou menos no mesmo nível ali, está dizendo a mesma coisa, trabalha as mesmas questões técnicas, então não está tendo uma evolução real. Então preciso ter um material coerente, um plano de curso coerente que vai me levar a um alto nível de performance, ok? Independente do meu objetivo. Voltando a dizer, o alto nível de performance é relativo. Às vezes você quer tocar na igreja, mas você quer tocar em alto nível. Às vezes você quer ser um grande solista, você tem que tocar em alto nível. Então a ideia é essa, não importa a sua opção. Você quer chegar no seu melhor e você tem que ter um material organizado para isso. E não importa se você vai estudar 45 minutos por dia ou se você vai estudar 8 horas. Você tem que ter um material coerente para isso e que faça cada tempo seu. O nosso tempo é o bem mais valioso. Esse tempo tem que valer a pena, ele tem que funcionar. Então, uma vez que eu tenho um material organizado, eu tenho uma prática regular, pessoal, prática regular é fundamental, pelo menos 5 dias na semana, ok? É claro que vai ter períodos de férias, vai ter períodos, enfim, eu quero que você viva, eu quero que você seja feliz, eu quero que você tenha experiências para você traduzir para sua música, mas eu não posso mentir para você. Se você se propôs a tocar violino, você vai ter que ter prática regular. Se você pratica um dia na semana, fica 3, 4, 5 sem praticar, você está perdendo parte do que você ganhou. Não vai perder tudo, mas vai perder parte. E sua evolução vai ser muito mais demorada. Eu costumo falar para os meus alunos que, assim, tocar violino, eu não digo que em tantos anos você vai estar em tal lugar. Eu posso dizer que em tantas horas de prática você vai estar em tal lugar. Eu, por exemplo, na minha prática diária de violino, eu sei, por exemplo, estou estudando uma cadência de um concerto, para essa cadência eu já faço um planejamento. Eu vou precisar de 20 horas para dominar essa cadência. Eu posso fazer para dominar tecnicamente essa cadência, vou precisar de mais 12 horas para dominar musicalmente. Vou precisar de mais 8 horas para juntar com a peça principal e fazer, é um exemplo, tá, pessoal? E tocar com alto nível de interpretação artística. Vou dar o exemplo de 20 horas. Eu posso fazer essas 20 horas, eu posso fazer ela em 4 dias, ou eu posso fazer em 1 ano, ou eu posso fazer em 10 anos. Ok? É horas de voo. Então, se você tem uma regularidade, você consegue chegar antes ao objetivo. Então, às vezes você fala, eu vou estudar 2 horas na segunda-feira, só que terça e quarta eu não posso estudar. Não faça isso.
Faz uma proposta de 45 minutos ou meia hora que seja, mas que você estuda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, que você tenha isso, porque você lembra que eu disse que quando você deixa de praticar um dia, você perdeu parte daquilo que você ganhou, não perde o total, tá? Mas perde parte. Então essas percas não vale a pena. Compensa você ter menos tempo, mas com uma rotina, com uma frequência, porque depois você faz a soma dessas percas, você ganhou em performance mesmo, você ganhou em resultado com essa regularidade. Então, não tocar violino não é horas, não é tempo que você estuda o instrumento, e sim horas de prática. Então, se você, para chegar num certo nível, para tocar brilha estrelinha, você vai precisar de um determinado tempo. E você pode fazer isso num dia, você pode fazer em uma semana, você pode fazer em um mês, você pode fazer em 10 anos. Para tocar concerto de Tchaikovsky também, você vai precisar de uma certa carga de horas. Então você pode fazer em 2 meses, você pode fazer em 20 anos, você pode passar a vida inteira sem fazer. Vai depender dessa regularidade da prática. E o terceiro ponto é, dentro dessa prática, utilizar do recurso de prática deliberada. O que é a prática deliberada? Essa é uma estratégia que eu venho usando há alguns anos na minha vida e mudou muito a minha evolução musical. Mudou mesmo, né? Eu que sou um profissional de música, mudou as colocações profissionais para mim, os lugares onde eu trabalho, os lugares que eu me posicionei, a partir do momento que eu entendi isso. O que é prática deliberada? Eu vou praticar deliberadamente exatamente o meu ponto fraco, sabe? Eu vou ter que ter a consciência de saber qual que é a minha deficiência técnica e musical e vou trabalhar isso. Eu vou dar um exemplo, sabe? Há 3 anos atrás, eu percebi, eu falei, eu tenho muita deficiência para tocar repertório do período clássico. Eu sou muito emotivo, eu toco muito bem peças do período romântico, que eu me sinto mais à vontade para me expressar. O que eu fiz? Eu peguei concertos clássicos que eu havia feito há muitos anos atrás e falei, vou tocar isso totalmente dentro do estilo, com o máximo de coerência. Sabe? Então daí eu voltei a estudar Haydn, voltei a estudar Mozart. Era o meu ponto fraco. Eu tenho muitos pontos fracos, sabe? Mas assim, trabalhar exatamente o que eu preciso. E isso eu estou falando de forma geral, né? De um estilo que eu percebo que eu tinha uma certa deficiência. Não que eu tocasse, muitas vezes que eu tocava peças do período clássico eu era elogiado, mas assim, para mim eu sabia que não era o que eu queria, não era o nível de excelência que eu queria. E eu sempre busco me comparar com pessoas que competem a nível mundial, com pessoas que... Eu não vou me comparar com meu colega de trabalho, eu vou me comparar com outro violinista que está top no mundo. É isso que a gente tem que ter a grandeza, a ousadia de pensar longe. Se você quer tocar bem na igreja, você tem que se comparar com um profissional que estava tocando aquele hino que você quer tocar. E você tem que conseguir esse nível de excelência, porque você é capaz, você pode. Então, o que eu vou fazer na prática deliberada? Eu vou atacar deliberadamente a minha deficiência. Isso vai acontecer com todas as peças do repertório, com todos os estudos, com todas as escalas. Eu vou ver qual que é a minha deficiência. De repente, aquela passagem não está saindo. É ali que eu vou estudar deliberadamente. Eu vou repetir muito, repetir lento, de nível consciente. Vou colocar parâmetros para mim mensurar o que eu estou tendo de evolução. Então, às vezes eu estou precisando chegar na velocidade, então eu vou aumentando gradativamente. Depois que está saindo tudo perfeito, daí é a hora de continuar praticando, para que fique habitual, para que fique orgânico. Então, muitas pessoas conseguiu tocar uma peça, opa, vou passar para a próxima, vou deixar de tocar essa aqui, vamos seguir a vida e abandona. Não. Na hora que está saindo, aí é a hora de praticar. Até porque quando você está errando muito, se você pratica errado, né, você vai ficar bom no erro. E já vou aproveitar para fazer um parênteses, tem algumas coisas que fazem a gente errar em performance musical. O ponto principal que você tem que saber, se você está errando, a sua velocidade motora está acima da sua velocidade mental. Então, olha como é importante isso. A velocidade motora tem que estar abaixo da velocidade mental. Se isso acontecer, eu não vou errar. Então, se eu estou errando uma passagem, é porque eu estou com a velocidade motora de execução está acima da minha velocidade de raciocínio, de pensamento lógico, do que eu posso controlar. Então, sempre eu vou praticar deliberadamente com minha velocidade motora abaixo da minha velocidade mental, até que chegue ao ponto de minha velocidade motora e mental estarem no mesmo nível.
ok? Ou eu elevar minha velocidade motora e mental acima do nível do que eu preciso para mim ter uma garantia na performance e depois equiparar. Então sempre praticando muito consciente, lento e deliberadamente. Você tem que repetir muitas vezes de forma consciente para dar certo. Se você repetir uma vez e está errando, opa, baixa a velocidade motora. Daí você vai ver que vai sair muito diferente do que é o resultado final. Vai sair muito diferente. Às vezes nem vai aparecer a música que é no final, mas você tem que praticar assim. Para a partir do momento que vai ficando cada vez mais confortável o alinhamento entre velocidade motor e mental, você ir chegando até o ponto de ser o resultado final de execução. Tá? Muitas vezes na prática deliberada você vai ter que praticar apenas um elemento, às vezes você tem que praticar apenas uma articulação, apenas um golpe de arco. Daí você tem que isolar a corda solta para trabalhar apenas o arco ali. Às vezes você consegue juntar arco com mão esquerda, né? Muitas vezes você vai ter que abrir mão das questões musicais para trabalhar apenas a parte mecânica da peça. Muitas vezes você vai ter que praticar apenas uma questão musical. E na grande parte das vezes é possível trabalhar todos os elementos juntos. Mas aí você vai ter que dosar de acordo com o que você está estudando. E última questão que é fundamental para que você toque bem violino e que tem que fazer parte da sua prática. Vivência de performance. Sim, você tem que tocar. Não importa se você é profissional, se você é estudante, se você morre de vergonha de tocar violino para outra pessoa. Eu te digo, você só vai dominar a sua expressão musical a partir do momento que você se propor a performar. Você tem sim que tocar para outras pessoas. Por exemplo, para quem eu tenho que tocar? Eu tenho que fazer concertos? Não necessariamente. Se você puder fazer, excelente, faça concertos, sabe? Mas se você não puder tocar numa grande sala de concerto, toca para alguém da sua família sempre, cada peça nova. Você chegou num ponto que está pronto, mostre para alguém. Hoje em dia, com as mídias sociais, você pode postar no Facebook, você pode postar no Instagram, você pode fazer uma live para alguns amigos, ou você pode tocar para alguém da sua família, né? Alguns vão ter a possibilidade de realmente fazer uma apresentação no teatro. Enfim, você tem que performar, você tem que tocar para alguém. Isso é uma coisa que, nossa, eu preciso ser, se eu sou vergonhoso, sou tímido, não posso ser violinista. Não, você pode ser violinista, só que você tem que saber que a habilidade de tocar violino, ela caminha junto com a sua habilidade de performar, de mostrar isso para os outros. Então, eu te digo, poste as coisas, toque para alguém, grave. Muitas vezes você é extremamente tímido, toque para você mesmo. Uma coisa que você pode fazer, pegue seu celular, filme você tocando e depois assista a sua apresentação. Você tem que estar com essa adrenalina de estar performando, de estar fazendo uma performance, nem que seja para você mesmo. Se você botar o celular e tocar gravando, você vai ver que a sensação é diferente quando você toca totalmente descomprometido, como se ninguém fosse ver aquilo. Então, isso você tem que ter regularmente. Então, você tem que regularmente estar performando. Se você optou em fazer essa performance, botar trechos dos seus estudos, apresentar uma música inteira numa mídia social, é muito provável que apareça pessoas criticando. Não ligue para críticos de Facebook, de WhatsApp, de YouTube. Isso é muito normal acontecer, tá? Tem pessoas que não valorizam o esforço das outras. Tem pessoas que não sabem a sua história, não sabem o quanto você penou para chegar nesse resultado e daí vai te criticar. Essas pessoas não vale a pena serem ouvidas. Então você coloque ali comentário maldoso, nem responda. Apague e ponto. Mas você tem que performar. Ou na mídia social, ou para sua tia, para o seu primo, para o seu marido, para sua esposa, para o seu cachorro ou para você mesmo. Você tem que performar. Você tem que colocar na sua mente o condicionamento de que você tem que exteriorizar a sua música para um outro ouvinte ou outros ouvintes. Isso vai te fazer tocar melhor, porque essa adrenalina de estar performando gera uma série de reações emocionais e o ensino, a aprendizagem, quando ela tem um apelo emocional, ela é muito mais permanente, ela é muito mais fixa. Eu só considero que uma peça está pronta depois que eu fiz concerto. E é incrível, às vezes eu estudei por muito tempo a peça, mas no quinto concerto da mesma obra, está muito diferente. E não foi coisa que eu resolvi só estudando, foi coisa que eu resolvi no palco. Às vezes eu descubro que em determinadas salas de concerto, tal articulação não funcionou como eu achei, então tenho que mudar. Você percebe? Se você não é profissional, assim como eu,
você vai perceber que tocando para uma outra pessoa, às vezes você vê que aquilo que você estudou, às vezes se você fizer alguma coisinha diferente, vai impressionar mais a pessoa. E daí você vai interiorizando aquilo, a sua performance vai ficando mais eficiente. E daí você me diz, caramba, que legal tudo isso, faz sentido, mas eu não entendi claramente, não sei exatamente como que eu vou aplicar isso no meu dia a dia. Como que eu vou aplicar isso no que eu faço, na peça que eu estou estudando? Como que eu vou organizar um material coerente? Como que eu vou trabalhar a prática regular? Como que eu vou fazer estratégia? E mediante a tudo isso, eu vou te dar uma excelente notícia. Eu estou abrindo novas vagas para o meu curso online, que é o Violin Academy, onde você vai ter um material extremamente organizado, em parâmetros de excelência mundial, materiais que deram certo, que formaram músicos excelentes no mundo inteiro. Você vai ter orientação para a sua rotina de prática, exatamente para a sua realidade, consultoria direto comigo, para mim organizar a sua prática. Você vai ter estratégia de prática deliberada para cada módulo do curso e você vai ter a oportunidade de performar dentro de um grupo secreto de alunos, onde um toca para o outro, então é uma interação muito vívida, sem contar o acompanhamento que eu vou fazer passo a passo da sua evolução, pois eu vou receber vídeos seus da sua performance e eu vou te dizer o que melhorar, vou te dizer o que foi assertivo, como você pode ser mais eficiente nisso. Esse curso é tão eficiente quanto o ensino presencial comigo. Eu venho tendo resultados com os alunos do curso online tão bons quanto meus alunos presenciais. E quando eu te falo isso, eu estou falando de forma muito séria. Eu estou olhando aqui para você, estou encarando a câmera, considere que eu estou olhando no seu olho, estou dizendo de forma muito séria, porque esse curso ele foi extremamente muito bem organizado, ele é extremamente muito bem acompanhado, então a qualidade do ensino é a mesma. E você pode fazer isso na sua casa, online, a um preço super acessível. Hoje, 1 hora de aula comigo custaria cerca de R$300. E você teria que estar viajando até a minha cidade para estar tendo aula comigo. Então isso impossibilita a maioria das pessoas de estar tendo esse contato. Nesse curso eu vou te dar a mesma atenção, eu vou ouvir os vídeos, você vai ter acesso vitalício ao material a um valor ínfimo. E é sobre isso que eu vou falar no próximo Masterclass. Vou te mostrar passo a passo como funciona esse curso, vou te mostrar detalhes, vou fazer uma mega promoção para quem assistir o próximo Masterclass amanhã. Vai ficar uma mega promoção no ar por algumas horas, então você não pode perder, assista. E é uma oportunidade para qualquer brasileiro, em qualquer parte do país, ou qualquer país que fale português, tá? Que possa me entender, não importa onde você esteja. Você vai estar tendo acesso a um material de excelência que dificilmente você teria. Se fosse ter, teria que pagar muito mais, teria que estar em um grande centro. E você vai ter isso no conforto da sua casa, dentro da sua rotina, podendo acessar do seu computador, do seu celular, na hora que você quiser, quando você quiser e tendo contato direto comigo. Não perca o próximo Masterclass que eu vou falar mais detalhes disso e te vejo lá.